Graças a paz a todos. Eu estava assistindo ontem um vídeo de um filósofo, se não me engano é Paulo César, Mauro César Cortella, alguma coisa assim. Pessoa muito inteligente. Tinha umas duas pessoas junto com ele nesse vídeo e eles discutiam, debatiam sobre a existência de Jesus Cristo. E nunca chegavam a um consenso, não sei. Eles mostravam conhecer muito a respeito da letra da palavra, porque falavam textos e comentavam sobre aquilo, botavam dúvida. O tempo todo eles ponderavam e tentavam separar a pessoa de Jesus da pessoa de Cristo. Chegaram a dizer que Jesus ele era um homem que andava com roupas assim, assado, João Batista também andava, mas ele era só mais um igual aos outros, meio que desmerecendo a presença de Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vê aqui que não é para qualquer um. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está entendendo? Quando você, no seu intelecto humano, tenta conhecer a palavra de Deus, você vai pirar. Esses caras muito estudiosos, muito conhecedores da letra, na época de Jesus também existiam os fariseus, os saduceus e tudo quanto é tipo de eus, que conheciam a letra. No entanto, eles não tinham o discernimento do Espírito, eles não tinham a fé para entender aquilo. Apesar de todos os estudos, apesar deles lerem o livro de Isaías, eles não acreditavam na vinda do Messias, porque eles achavam que Jesus viria como? Tipo Davi, um guerreiro bravo que ia fazer e acontecer, mas Jesus veio com mansidão, Jesus veio cumprir a lei e botar em prática o que estava escrito. Aí algumas pessoas falavam que no Velho Testamento Jesus era mais rigoroso, Deus era mais rigoroso. Não, no Velho Testamento, quando existia a lei, ele falava, se você adulterar, você tem pecado. No Novo Testamento ele fala, se você somente intentar para aquela mulher que não é sua, você está em pecado. Então, o patamar subiu. Esses homens tentando explicar a existência ou não de Jesus Cristo, alguns deles pareciam acreditar, mas como pessoas consagradas e conceituadas na filosofia, eram arqueólogos, essas pessoas assim, eles não podem declarar que acreditam, senão eles perdem a credibilidade deles. Então eles falavam, o Cortella até defendia, o Natal é dia 25, não, mas os evangélicos não falaram isso. Isso está escrito dessa maneira, não, mas olha só, mas a Bíblia evangélica é diferente. Então ele tem bastante conhecimento, mas a Bíblia diz que não é com sabedoria humana que a gente vai entender a palavra de Deus. Então isso me ressalta, e eu até conversava com uma pessoa a respeito disso, o quanto tempo eu e você passamos lendo a Bíblia, o quanto tempo eu e você passamos examinando as Escrituras, porque pessoas ímpias estão tentando
provar que Jesus Cristo não existe. Outras estão tentando entender a existência de Jesus Cristo. Se você e eu não examinarmos as Escrituras, não buscarmos nela a vida eterna, não buscarmos nela a sabedoria e não orarmos buscando o discernimento de Deus, essas pessoas vão continuar proclamando, propagando que Jesus Cristo não existiu. Eles vão continuar propagando isso. Mas a gente sabe que existiu, mas muita gente acredita nisso, que não pode não ter existido, ou que ele foi amante de Maria Madalena, ou que ele teve um filho, ou que isso, ou que aquilo. Por quê? Porque o povo se perde por falta de conhecimento. E se você ficar dentro da igreja, achando que você é um cristão, achando que está tudo bem, e você não busca examinar a Escritura, você pode ser pego por uma dessas pessoas que estudam e distorcem, que estudam, mas não têm fé para entender. Então, o que a Bíblia fala, que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, você nunca vai ter esse discernimento, você vai ser vazio, que nem essas pessoas que têm o conhecimento teórico, mas não têm a fé. Não, se tem teoria, se tem fé, mas não tem a coragem de assumir publicamente. Olha, eu creio que Jesus Cristo veio à Terra, sim, cresceu como homem, sim, nasceu de uma mulher que era virgem, não passou a ser depois, teve mais filho, foi bem-aventurada, mas não é santa, segundo a palavra de Deus. E se você quiser discutir, você tem que discutir com a palavra de Deus, porque a Bíblia não fala que ela é santa, fala que ela é bem-aventurada. E que tentam ludibriar o povo com isso. Por quê? Porque se você não tiver conhecimento, qualquer coisa que você vai falar para você, você vai ter como verdade. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o conhecimento, o discernimento. No versículo 14 fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Você e eu não precisamos ficar 24 horas com a Bíblia na cara. Você não precisa ficar 24 horas orando, mas a Bíblia diz para você orar sem cessar. Então, quando você ora, você fala com Deus. A Bíblia diz: na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, quanto mais você meditar na lei do Senhor, quanto mais você ler, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, quanto mais você ouvir da palavra de Deus, quanto mais você examinar essa Escritura, mais Deus vai trabalhar na sua vida, mais você vai se aproximar daquilo que Deus quer para você. E outra coisa que você deve buscar é o seu propósito com Deus, e você vai ter o discernimento do Espírito Santo. Pessoas daquela época reclamavam com Jesus da maneira dele agir, porque não buscavam o conhecimento profundo. Eles tinham a teoria, eles tinham a letra, não tinham profundidade. E se você não tiver profundidade na palavra de Deus, você só vai ter teoria, e teoria vai colocar o teu coração em dúvida, porque isso é o que o inimigo da sua alma e da minha, que nós chamamos de diabo, Satanás, é isso que ele faz. Ele não quer que eu faça um vídeo como esse para você. Eu não sou nenhum estudioso da palavra, não sou nenhum intelectual, não sou nenhum expert disso, não. Eu sou uma pessoa que busca em Deus o conhecimento, busca em Deus o discernimento, conhecer um pouco. Talvez você seja um leigo em relação à palavra de Deus, mas você pode ver esse vídeo agora e saber que na palavra de Deus, nas Escrituras, e ela diz em Romanos 5 que ela foi divinamente inspirada, não foi ideia humana. Não tinha como um homem falar de coisas de uma época que ele não viveu, como Moisés, por exemplo. Não tinha homem como vários livros escritos por pessoas diferentes, e eles não se contradizem, eles se completarem. Isso é Deus. E o inimigo da sua e da minha alma vai tentar tirar isso do seu coração. Então pega essa palavra, examina as Escrituras, examina profundamente, pede discernimento de Deus. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Aquilo que você vê não é fé.
A fé é a certeza das coisas a prova das coisas que não se veem. Então busquem em Deus esse conhecimento. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus.